E o conteúdo é devastador para Eduardo. Segundo fontes próximas a Donald Trump, o presidente teria dito em reunião fechada com assessores: Eduardo Bolsonaro está causando mais problemas do que vale a pena. Ele está com os dias contados aqui nos Estados Unidos. Outra revelação, essa de um funcionário graduado da Casa Branca, foi ainda mais direta. O presidente está cansado dessa situação. Toda vez que a gente tenta consertar a relação comercial e diplomática com o Brasil, o Eduardo posta alguma coisa atacando a gente. Isso não pode continuar. Marco Rubio, que sempre foi simpático à direita brasileira, está visivelmente irritado em reuniões internas. O motivo? Eduardo continua investindo contra a mesma diplomacia americana que está processando seu pedido de asilo. É sabotagem pura. O aviso de Trump, mesmo que não oficial e não público, está circulando claramente em Washington. Se Eduardo Bolsonaro não parar de atacar os Estados Unidos publicamente, vamos deportá-lo de volta para o Brasil. Uma reportagem da agência Reuters mencionou recentemente que autoridades americanas avaliam que Eduardo Bolsonaro se tornou um passivo político para a administração Trump. Em bom português, ele virou um problema que precisa ser resolvido. Analistas políticos já estão fazendo previsões. Um artigo publicado disse exatamente isso. É mais fácil Eduardo Bolsonaro ser deportado do que um porta-aviões americano chegar ao Lago Paranoá em Brasília. E até previsões viralizaram nas redes. A vidente Lene Sensitiva disse no programa Chupim, da Metropolitana FM: eu no lugar dele começaria a me preparar porque o pé na bunda que ele vai levar do Trump, ele não tem noção. Vai dar mais ruim para ele do que para o próprio Bolsonaro. Coincidência ou não, a sensação em Washington é exatamente essa. Tem mais uma revelação financeira explosiva. Eduardo admitiu publicamente ter recebido R$2 milhões de Jair Bolsonaro para se manter nos Estados Unidos. 2 milhões. Transferência direta. Isso levanta suspeitas imediatas de possível lavagem de dinheiro. De onde veio essa fortuna? Como Bolsonaro, condenado por crimes gravíssimos, tem 2 milhões para dar ao filho? E essa é a pergunta que ninguém quer responder. 2 milhões em espécie, transferidos para um filho que está fora do país, enquanto o pai enfrenta processos por crimes gravíssimos. As contas não fecham. Pensa na ironia. O filho do ex-presidente, que chegou aos Estados Unidos se vendendo como grande articulador da elite política internacional, agora se vê completamente isolado dos dois lados do Atlântico. Politicamente falido, mas com milhões na conta. Dinheiro não resolveu o problema. Poder político, sim. E esse ele perdeu. Mas Eduardo, cego pelo desespero e consumido pela raiva, só fez escalar ainda mais os ataques. E a notícia se espalhou como rastilho de pólvora. Os relatos sobre deportação vazaram. A imprensa americana noticiou amplamente. O cerco estava se fechando ao redor de Eduardo. Qualquer pessoa racional recuaria nesse momento. Mas não Eduardo Bolsonaro. Ele não recuou depois das informações sobre deportação. Pelo contrário. Ele dobrou a aposta de uma forma que chocou até os aliados mais próximos. Posts ainda mais agressivos. Ameaças mais diretas. Desespero transformado em raiva pública. Ele prometeu publicamente articular mais sanções econômicas contra o Brasil se o Supremo Tribunal Federal não libertar Bolsonaro. É chantagem explícita. Um brasileiro, em solo estrangeiro, prometendo sanções contra o próprio país. Eduardo ameaçou todos os ministros do Supremo que votaram pela condenação de Bolsonaro com sanções americanas sob a Lei Magnitsky. Não foi ameaça velada. Foi direta, pública, nominal. Mas agora ele cruzou a linha final que não deveria ter cruzado. Eduardo começou a investir também contra funcionários do Departamento de Estado americano. O mesmo departamento que analisa seu pedido de asilo. Posts literais de Eduardo. Funcionários do Departamento de Estado são fracos. Cederam à pressão do comunismo internacional. Estão traindo os valores conservadores que deveriam defender. Ele reclamou abertamente, para milhões de seguidores, que Trump abandonou a família Bolsonaro. Disse que o presidente americano trocou princípios por acordos comerciais. O pior de tudo, Eduardo culpou diretamente os Estados Unidos pelo fracasso em libertar seu pai da prisão. Outro post explosivo. Esperávamos que os Estados Unidos defendessem a democracia e os perseguidos políticos. Em vez disso, fazem acordos bilionários com ditadores judiciais.
E na minha opinião, nesse ponto, Eduardo não era mais apenas um passivo político. Ele havia se tornado uma ameaça às próprias relações diplomáticas entre Estados Unidos e Brasil. Cada post dele explodia meses de trabalho de diplomatas dos dois países. Eduardo admitiu em entrevista ao jornal O Globo que vai, quase toda semana, à Casa Branca para reuniões. Mas fontes revelam que essas reuniões estão ficando mais escassas, mais frias, mais curtas. Ninguém quer ser visto com ele. Ninguém quer se associar ao problema político que ele se tornou. Agora Eduardo mantém contato apenas com Steve Bannon, que está completamente marginalizado dentro da administração Trump, e com alguns parlamentares republicanos que não têm influência real na Casa Branca. O círculo de Eduardo está encolhendo. Os apoiadores estão sumindo. Enquanto ele afundava nos Estados Unidos, no Brasil, o cerco também se fechava dos dois lados. A situação de Eduardo agora é uma armadilha perfeita. Ele está preso entre dois países e não pode ir para nenhum dos dois. No Brasil, parlamentares do Partido dos Trabalhadores oficialmente pediram a cassação do mandato de Eduardo por atos contra a soberania nacional. A Procuradoria-Geral da República está avaliando formalmente denunciar Eduardo por crimes gravíssimos: conspiração contra as instituições brasileiras em solo estrangeiro. Os deputados petistas Lindbergh Farias e Rogério Correia apresentaram representação criminal no Supremo Tribunal Federal, pedindo inclusive a apreensão do passaporte de Eduardo, se ele ainda tivesse um passaporte válido para ser apreendido. A matemática é simples. Se Eduardo Bolsonaro voltar ao Brasil, a prisão é certa. Ele está indiciado em múltiplas investigações: obstrução de justiça junto com o pai, organização criminosa, ataques à soberania nacional, conspiração internacional contra instituições brasileiras. Alexandre de Moraes, o ministro que Eduardo tanto ataca, é justamente o relator de todos esses processos. A chance de Eduardo escapar da prisão ao pisar em solo brasileiro é zero. Mas do outro lado do Atlântico, a situação é ainda pior. Nos Estados Unidos, o pedido formal de asilo político de Eduardo ainda não foi concedido. Está oficialmente em análise há mais de 8 meses. Isso não é normal. Pedidos de asilo costumam ser respondidos em 3 a 4 meses. 8 meses de espera geralmente significa uma coisa: vão negar. Advogados especializados em lei de imigração americana já avaliam publicamente. O comportamento errático e publicamente agressivo de Eduardo Bolsonaro está prejudicando gravemente seu próprio caso de asilo político. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos pode negar o asilo por um motivo simples: Eduardo virou uma ameaça às relações diplomáticas. A lei americana permite isso. Se você ataca publicamente o país que pede proteção, você pode ser considerado uma ameaça. E tem precedente legal para isso. E aqui está a ironia cruel da situação toda. Eduardo construiu uma prisão sem grades. Não pode voltar ao Brasil porque vai ser preso. Não pode ficar nos Estados Unidos porque a deportação está se aproximando depois dos avisos filtrados de Trump. Uma armadilha perfeita criada por ele mesmo. Tem outro detalhe brutal. A direita brasileira não está mobilizada para defender nem Bolsonaro, nem Eduardo. Aquele alerta que circulou nas redes, "Vocês estão dormindo?", se confirmou completamente. Nem a base bolsonarista mais radical se importa com Eduardo agora. Ele virou peso político morto. O pior de tudo é que Eduardo criou esse inferno sozinho. Com suas próprias mãos, com seus próprios posts, com sua própria boca. Essa é a história do tiro no próprio pé mais épico da política brasileira moderna. Eduardo Bolsonaro investiu ferozmente contra os únicos que poderiam salvá-lo. Culpou os Estados Unidos pela prisão do pai exatamente quando deveria estar negociando silenciosamente sua própria proteção e sobrevivência política. A grande ironia de tudo isso? Eduardo pediu intervenção americana contra o Brasil. Conseguiu as tarifas que queria. Mas agora que Trump decidiu negociar diplomaticamente com Lula para resolver a crise e proteger os interesses comerciais americanos, Eduardo chama isso de traição. Trump é um bilionário pragmático. Ele escolheu a relação institucional com o Brasil, um país que movimenta trilhões de dólares em comércio, sobre a lealdade a um deputado desesperado, problemático e que só causa dor de cabeça diplomática. O aviso de Trump, filtrado pelos bastidores da Casa Branca, está cada vez mais claro para quem quer ver. Eduardo Bolsonaro tem prazo de validade nos Estados Unidos, e esse prazo está acabando.
o filho que era vendido como o projeto político de Steve Bannon e ponte direta